Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo aí maravilhoso. Hoje, segunda-feira, meio-dia, né, gente? Como sempre, hoje nós vamos falar sobre o que você anda fazendo para atrair a prosperidade e a felicidade, que são aí as duas faces de Deus. Duas das 5, né? Que na verdade existem até mais, né? Mas o que você está fazendo aí para atrair e ser realmente a prosperidade e a felicidade, que são as faces de Deus? Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Até eu recebi um comentário de uma potência infinita que ela frequentava ou frequenta, não sei bem direito, mas a Seishonoe, e que aí entrou uma incongruência com o Joel Goldsmith. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele foi um dos maiores metafísicos aí. Só que, como que o Joel chegou nesta profundidade? Pela experiência, gente. Experiência. Então hoje eu quero fazer um desafio aqui para vocês, porque quando a gente entra nessa questão, por que eu falo aqui para vocês? Eu não fico comparando com um, comparando com o outro, ou falando de um, falando de outro. Eu falo sim que todos, na verdade, inclusive até o Joel Goldsmith, tem tudo a ver com Masaharu Taniguchi, Joseph Murphy, Neville Goddard, todos eles. Só que cada um passou por uma experiência. A minha experiência não vai ser a mesma que a sua. Então por que eu sempre falo para vocês e eu quero que vocês sejam livres disso? De religião, de conotações, de significados. Porque quando a gente vai atrás de significado, é o nosso intelecto, é a nossa intelectualidade, é a nossa razão, é a nossa racionalidade que está procurando um pelinho naquele ovo. Para daí voltar ao seu eu antigo. Deu para vocês entenderem? Então, assim, todos esses ensinamentos, cada um desses grandes metafísicos, passaram por uma experiência. E eles são humanos como nós. Magníficos como eu, como você, como qualquer um outro. Então, ele não é mais e nem menos do que eu. Quando a gente entra nesse significado de comparação, ele não falou isso e ele está falando isso. Você está procurando racionalizar a espiritualidade. Você está tentando racionalizar Deus. Não tem como eu falar aqui para você o que é Deus com as palavras humanas. Com o nosso conhecimento, a gente pode ter o conhecimento que for. Eu vou passar para vocês como eu sinto Deus. E você pode estar passando de uma forma diferente do que eu estou passando aqui. Assim como Joel Goldsmith, assim como Masaharu Taniguchi, assim como Dr. Joseph Murphy, assim como Neville Goddard. Dá para vocês entenderem? Então, o que é esse vídeo aqui? É para mostrar para vocês que cada um de nós tem uma experiência divina única. A minha vai ser uma, a sua vai ser outra. Agora, a partir do momento que eu fico comparando e não querendo viver aquilo, eu nunca vou encontrar Deus. Porque Deus é tudo que é. É tudo que existe. Não tem como eu falar, fulano tá certo, ciclano tá errado. Ou isso aqui não tá certo, aquilo lá tá errado.
Não tem como eu entrar nisso. Deus não é isso. Deus é tudo que há, é tudo que existe. Deus somos nós. É a natureza, é o céu, é o ar, é o mar, são os animais, é uma poltrona, é uma televisão, é um quadro. Deus está em tudo. Então não tem como eu falar aqui para vocês, Deus não está nas minhas palavras. Mas as minhas palavras têm que ser congruente com Deus. Deu para vocês entenderem? Porque assim, eu nem queria entrar aqui nesse assunto, mas por quê? Porque é preciso entender, e eu não estou falando aqui para vocês que eu entendo. Eu sinto, porque Deus não é para entender. É para sentir, e eu já falei isso para vocês aqui em outros vídeos. Então Deus, gente, Deus é tudo. Deus é nosso pensamento, Deus é nossa palavra, Deus é a nossa ação. Deus é tudo. Deus é o nosso olhar. Então, quando a gente entra numa racionalidade, a gente perde todo esse amor. Hoje, como eu ando me sentindo com tudo que eu tenho feito e com tudo que eu tenho falado aqui para vocês? E eu ouvi uma frase muito interessante hoje, né? Hoje não, essas semanas que eu andei estudando, né? Que eu sempre estudo aqui para trazer coisas gostosas de ouvir para vocês. Que quando a gente... Lembra que eu comecei a falar para vocês aqui semana passada que hoje é mais um dia abençoado? Gente, vocês não têm noção de como isso faz diferença na vida. É exatamente aquilo que eu falei para vocês. É uma ressignificação do seu passado, de ontem. De ontem. Então, hoje é mais um dia abençoado. Hoje é mais um dia feliz na minha vida. Hoje é mais um dia de gratidão na minha vida. Então isso vai virando uma bola de neve. Então conforme você vai falando isso, você vai vendo as bênçãos na sua vida. Você vai vendo a gratidão na sua vida. Como eu falei, a gente começa a agradecer, a gente não sente aquilo, porque são tantas coisas, né, gente, que às vezes acontecem na nossa vida aí, como eu falei pra vocês, que a gente não tem o que agradecer. Mas tem, a gente acha que não tem o que agradecer, mas tem o que agradecer. E quando você se torna, quando você se vê como uma bênção, aí você começa a ver mais gratidão, aí é que você começa a agradecer mesmo pela vida que você tem. Então, quais são as crenças aí que tá limitando você ser o que você quer ser de verdade, o que você deseja ser? Quais são as crenças? O que está te impedindo de abrir o seu coração? E o desafio que eu falei essa semana é o quê? Agradeça a tudo na sua vida durante o dia inteiro. Muito obrigada. Vai arrumar uma cama? Muito obrigada. Vai fazer um café? Muito obrigada. Vai lavar um banheiro? Muito obrigada. Vai pegar o carro? Muito obrigada. Vai pegar o filho na escola? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vai pegar um ônibus? Mentalmente, muito obrigada. Vai passar na roleta? Muito obrigada. Chegou no trabalho? Muito obrigado. Tá conversando com uma amiga? Muito obrigado. Pegou o celular? Muito obrigado. Ligou a TV? Muito obrigada. É assim que a gente começa a mudar a nossa energia. É assim que a gente começa. Então, quando a gente acorda e já entra, claro que os pensamentos vão querer vir. Então, quando eu falo, né, do esforço,
É porque no começo realmente será um esforço, mas é um esforço, gente, que não é para ser pesado, que nem passa várias técnicas e técnica daquilo e técnica, que você fica até perdido, o que você vai fazer? O que eu faço? O que eu faço? Pois eu vou dar uma única técnica que serve para a sua vida, para o seu dia inteiro. Exatamente o agradecer todas as coisas, fatos e pessoas. Vai no supermercado? Muito obrigada. Vai pagar uma luz? Muito obrigada. Agradeça as pessoas, comece agradecendo pela sua família. Comece agradecendo pelas coisas que tem na sua casa, pela água quentinha do chuveiro, pela descarga, que é hidráulica. Antigamente era de cordinha, você tinha que, né? E tem gente que nem banheiro tem. Então, gente, a gratidão é uma coisa contínua no seu dia. É constante, é 24 horas. Então, e aí tem a compaixão. A compaixão não é dó e nem pena. Porque quando você tem pena de alguém, você está colocando aquela pessoa num patamar abaixo do seu. Você está querendo ser melhor do que aquela pessoa. A pena, a dó é um sentimento ruim. Porque quando você tem pena de alguém, tem dó de alguém, eu já comentei aqui sobre isso em outro vídeo, se não me engano. Quando você tem pena de alguém, tem dó de alguém, na verdade você está com medo intrínseco daquilo acontecer com você. E aí você tem dó da pessoa. Olha só como que são as coisas. Então, quando a gente começa a perceber essas pequenas coisas, começa a ter compaixão. Sabe quando que a gente começa a ter compaixão, gente? Quando a gente começa exatamente a fazer aquela mentalização do presente. Porque você está se doando. Está se doando mentalmente. E já foi feito um estudo de que quando nós pensamos em alguém, aquela pessoa sente aquilo. Já foi feito um estudo com 700 pessoas. Então, quando você pensa numa pessoa, no bem, no amor, na alegria que ela está vivendo, você já vê aquela pessoa bem. O Joel Goldsmith, ele era tão abençoado, tão maravilhoso, que a pessoa ligava para ele e ele falava assim, não precisa falar nada mais, ela já está curada. E por que que isso acontecia? Por que que isso acontecia? Não é porque ele era santo. Não é isso. É porque ele não deixava nenhum pensamento contrário entrar. Ele vivia como Jesus, que é nosso irmão. Então ele estudou e praticou. Ele entrava num estado zero, num estado de vazio completo. Então quando alguém ligava para ele, ela já está curada. Porque nada entrava na mente dele que fosse o contrário da imagem verdadeira. Mas isso não quer dizer que ele é o melhor, o maior. Olha só onde a nossa mente vai. Nas comparações. Quando a gente compara religião, filosofia, estudos, aprendizados, nós estamos entrando aonde? Nosso eu inferior, que compara tudo, no nosso ego. No ego. É o ego que tem esse hábito. E você, ele fala lá de matar o ego, né? Mas sem ego você não é nada. Não é matar o ego. Não é matar o ego. Porque sem ego, você é apático.
Porque se você souber usar o ego para o bem, você vai ser como Joel. O ego precisa fazer parte da nossa vida, mas como você está usando o seu ego? Para massacrar? Para comparar? Para ser ganancioso? Narcisista? Então é isso, gente. Essa é a diferença. Ele simplesmente deixava a mente vazia. A mente vazia. A mente vazia. E deixava o quê? O fluir de Deus. Ele deixava Deus agir na sua vida. Ele não questionava. Ele não questionava. Então essa é a diferença. Essa é a diferença das pessoas iluminadas. É só isso. Agora você fica aí cheio de questionamento. O que eu vou agradecer? Como eu tenho que agradecer? Como eu tenho que fazer? Cheios de significados. Saia do significado. Saia do significado. Simplesmente ame e agradeça e seja uma bênção. Lembra que eu falo para vocês, quando vocês começarem a sentir realmente que você é uma bênção, gente, vocês não têm noção do que sai de dentro de você. Às vezes você fala coisa, nossa, mas eu falei isso. Às vezes você fala coisa que você nem percebeu que falou e ajudou aquela pessoa. Porque você não está em julgamento. Você deixou o quê? Deus fluir através de você. Então, essa é a diferença dos iluminados, dos novos pensadores, dos metafísicos. Essa é a diferença. Então, agradeça, gente, a tudo e a todos na sua vida. Todas as coisas, fatos e pessoas. Agradeça. Obrigada, Pai, por essa cama que eu dormi hoje. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por eu estar aqui fazendo esta oração de gratidão. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Quero agradecer também a minha família que está sempre aqui comigo. Muito obrigada, muito obrigada. Quero agradecer a mamãe, a papai. Quero agradecer ao meu marido, quero agradecer às minhas filhas, quero agradecer a minha casa maravilhosa, abençoada e harmoniosa. Também, Pai, quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, neste mundo, nos prestando serviços maravilhosos, da energia, da água, do lixo, no supermercado. Quero agradecer aos médicos. Quero agradecer às pessoas também espiritualizadas, que tenham conhecimento. Muito obrigada por essas pessoas estarem passando conhecimento que às vezes eu não estou preparada para ouvir, mas eu me abro hoje para receber toda a informação. Obrigada, obrigada. Obrigada pela minha vida mais uma vez. Obrigada pela escola das minhas filhas. Obrigada pelo meu conhecimento. Obrigada pela tecnologia, porque se não fosse ela, eu não poderia estar fazendo isso aqui hoje. Não poderia estar passando amor, alegria, bênção para todas as pessoas. Não poderia estar aqui passando isso. Obrigada pela tecnologia. Obrigada pelo meu fogão. Obrigada pela comida que eu tenho hoje no meu prato. Obrigada pelos agricultores, fazendeiros maravilhosos que trabalham e pensam em como melhorar cada alimento que é colocado na nossa mesa, cada produto. Muito obrigada. Obrigada a todos os empresários, presidentes, prefeitos, governantes. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos os meus colaboradores. Obrigada, 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 Pai.
Obrigada por esse dia ser mais um dia abençoado na minha vida. É mais um dia abençoado e eu agradeço. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Olha só de fazer isso a energia já muda. Então, pequenas coisas, gente, pequenas coisas. Vamos fazer isso esta semana e eu quero depois que vocês me coloquem aqui nos comentários como foi. Segunda-feira nós vamos fazer um outro desafio. Esse vai ser o desafio do muito obrigada todos os dias, todas as horas. Não esqueçam, tá tomando café da manhã? Muito obrigada por esse café. Tá lavando uma louça? Muito obrigada por essa louça. Acordou? Muito obrigada por abrir os meus olhos e meus pensamentos já estarem ativos. Vai tomar um banho? Obrigada por essa água, obrigada por todas as pessoas que contribuíram para esta água chegar até aqui. Muito obrigada por essa luz, por essa energia. Este é o desafio dessa semana. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham uma semana aí maravilhosa, mais abençoada ainda do que semana passada. Então, um beijo, fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo.